Uma informação a mais, para fechar essa questão de seita, esse tema, eu queria mencionar aqui, por exemplo, alguns autores, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin, o anglicano Geoffrey Paxton, são autores conhecidíssimos no mundo teológico. E todos esses que eu mencionei entendem que a Igreja Adventista não é uma seita, mas escrevem e ensinam ser ela uma igreja protestante tradicional. Poucas vezes alguém me disse assim, você é adventista, você é uma seita. E dos poucos que me disseram isso, eu perguntei, o que é uma seita? E 100% das vezes a pessoa que me acusava não sabia o que era uma seita. Então é muito perigoso nós sermos meros refletores do pensamento de outrem. Nós temos que ter identidade, nós temos que buscar conhecer para falar com propriedade. Então é por isso que é bom tocar nesse tema, para que as pessoas não fiquem com o que disseram por aí, mas que vão à fonte, né? Que vão buscar na fonte para encontrar de fato a verdade. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Por que a Igreja Adventista é considerada uma seita? Como vocês puderam ver no vídeo, muitas pessoas acusam a Igreja Adventista de ser uma seita, mas elas sequer sabem o significado da palavra seita. Mas não é de hoje que a Igreja Adventista é considerada como uma seita por muitos, como também essas mesmas pessoas também dizem que os seus pastores são hereges, que eles ensinam ensinamentos que não estão dentro da Bíblia, e também diz que algumas doutrinas são firmadas, são baseadas nas escrituras de Ellen G. White. Mas nesse vídeo de hoje o pastor Adilton Oliveira irá nos mostrar, irá nos esclarecer que a Igreja Adventista ela tem as suas doutrinas e todas elas são baseadas unicamente na palavra de Deus. Quero convidar você a assistir esse vídeo até o final para que você tenha uma compreensão melhor sobre os ensinamentos da Igreja Adventista. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar também a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. A sequência é que juntamente com essa questão do sábado vem a história da seita, né? Então, a pergunta que eu faço, pastor, assim, já teve outro dia até esse tema foi abordado por alguns vídeos que circularam na internet, onde a Igreja Adventista foi considerada uma seita, mas aqui o fato não é nem a Igreja Adventista, são os guardadores do sábado, né? Então, já que existem judeus, e aí talvez existiriam os outros que seriam seitas, né? Então, os que guardam o sábado são uma seita? Como que a gente pode, pastor, assim, abordar esse tema da seita e da guarda do sábado? Esse é um tema muito interessante que volta e meia ele volta, né, nas redes sociais, no cenário religioso, e os adventistas e outros são tratados como seita. A primeira coisa que a gente deveria dizer, Denison, é que a expressão seita ela está na Bíblia e que os primeiros cristãos foram chamados de sectários. Eu até separei os textos aqui. Não vou lê-los agora para a gente ganhar tempo, mas em Atos 24:14, em Atos 28:22, você tem aqui os primeiros cristãos judeus considerados como uma seita. Por quê? Porque eles estavam crendo de forma diferente daquilo que as pessoas criam. E esse é o conceito, às vezes, de seita, né? É porque creem naquilo que poucos creem. Isso até parece que quer forçar o cristianismo a ser uníssono em tudo aquilo que crê. Se nós usarmos a Bíblia como única regra de fé e prática, é nisso que nós chegaremos de fato. Os adventistas são enquadrados como uma seita por dois motivos principais. O primeiro deles é porque nós temos algumas doutrinas que nos são distintivas, que outras religiões não pregam e nem abraçaram. Esse é o primeiro motivo. Eu posso mencionar aqui o sábado, por exemplo, a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, como atuando no santo como sacerdote, no santíssimo como sumo sacerdote, no santuário celestial. A crença que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso não podemos comer e beber de tudo, né? A gente tem que comer e beber daquilo que faz bem. Então, o fato de termos doutrinas distintivas levam alguns a nos achar que somos uma seita. E o segundo motivo é porque nós cremos no ministério profético de Ellen G. White. Então, eles acreditam que porque nós cremos em alguém
E aí vem aqui um erro que precisa ser corrigido. Eles nos acusam de usarmos Ellen G. White como base doutrinária. E por isso somos uma seita. Porque não fundamentamos nossas crenças na Bíblia, mas numa falsa profetisa, segundo alguns querem afirmar. O primeiro que tem que ser considerado é o seguinte: a Igreja Adventista não fundamenta nenhuma doutrina em Ellen G. White. E você que nos assiste agora pode pegar e dar um Google aí na sua casa e busca pelo livro Nisto Cremos. Você tem o PDF dele gratuito na internet. Esse livro Nisto Cremos apresenta as 28 crenças fundamentais dos adventistas. É tudo que nós cremos como igreja. E você vai perceber que nessas 28 crenças estão essas doutrinas que outras religiões sistematizaram antes de nós e que nós abraçamos, e outras que a própria igreja desenvolveu através do estudo da Bíblia, sistematizou através do estudo da Bíblia. E você vai descobrir que nenhuma delas se baseia em Ellen G. White. Então é falsa a afirmação de que nós baseamos nossas doutrinas em Ellen G. White. Uma outra falsa afirmação é nós dizermos que os escritos de Ellen G. White estão no mesmo pé de igualdade que os escritos da Bíblia. Essa é uma falsa afirmação. A igreja nunca ensinou isso. Isso é importante, hein, pastor? É importante, porque até alguns adventistas podem em algum momento ter ensinado ou pensado assim. Perfeito. Os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia Sagrada. É por isso que nós somos uma igreja protestante tradicional e abraçamos dois princípios da reforma protestante, que é o sola e o tota escritura. O sola escritura, somente a Bíblia, e o tota escritura, toda a Bíblia. Nós cremos nisso. Então as nossas 28 crenças fundamentais se fundamentam na Bíblia, nenhuma em Ellen G. White. Agora, por que nós cremos que Ellen G. White é uma profetisa inspirada por Deus? Primeiro, porque a própria Bíblia diz que o dom profético estaria reavivado até o tempo do fim. E você tem essa doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. E se você pega as 3 listas paulinas dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, você vai ter ali a lista dos dons espirituais e lá está claramente o dom de profecia. Você vai ter advertências do próprio Cristo contra falsos profetas no tempo do fim. Então, o dom profético seria visto no tempo do fim. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse, especialmente capítulos 12 e 14, você descobre de que a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 14, 12, 12, 17. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o dom profético seria visto com a igreja remanescente do tempo do fim. E isso se manifestou em Ellen G. White. E por que nós a aceitamos? Porque ela passa em todos os testes que a Bíblia oferece para um profeta. Se a Bíblia me dá testes, pelo menos 5 testes, é porque eu tenho que provar os profetas. Então, quando a igreja pega esses testes e aplica ao ministério de Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós aceitamos. Então, o que são os escritos de Ellen G. White? São conselhos que Deus deixou para nós através de sua serva. E esses conselhos têm um objetivo: nos levar de volta para a Bíblia. Por isso, ela mesma declarou: os meus escritos são uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. E pastor, o senhor sabe que isso é uma verdade, porque quando a gente lê um livro sobre administração, sobre motivação, sobre vendas, e você percebe que o autor é muito competente em trazer ali a ideia dele, você termina aquele capítulo e faz assim: puxa, como esse autor é conhecedor do assunto. Eu me lembro de uma experiência uma vez que eu estava lendo um livro de Ray Charan chamado Know-How. E eu estava assim muito entusiasmado com as mensagens e o conteúdo daquele livro. O livro falava sobre gestão de empresas, sobre capacidade, o know-how em si. E eu estava vindo de um voo de Los Angeles para o Brasil, para São Paulo, e eu me lembro que foi uma coisa muito interessante. Eu estava com o livro na mão, estava lendo o livro, né? E de repente eu estou sentado na poltrona e do outro lado do corredor tinha um senhor com uma característica muito parecida com um indiano,
né? Mas eu na hora não fiz a relação, A conexão entre o autor do livro e o meu colega ali do outro lado do corredor. Mas como o livro estava na minha mão e ele conhecia o livro, evidente, tinha foto dele no livro, o nome era em inglês, então batia com o nome em inglês do livro, ele olhou o livro e perguntou se eu estava gostando do livro. E aí, quando eu olhei para ele e olhei o livro, eu percebi que ele era o autor do livro. E ali a gente teve algumas horas de conversa a respeito do tema. Mas eu falo isso porque àquela altura eu estava enaltecendo o autor do livro. Eu estava olhando para aquele livro e dizendo assim, puxa, como esse camarada é inteligente, tem experiência, como seria para mim rico estar do lado dele, aprendendo com ele. Agora, interessante, eu já li vários livros de Ellen White, e talvez 2 deles, pelo menos umas 3 vezes. Nunca tive essa impressão de enaltecê-la, porque a todo momento ela coloca Deus como origem de tudo, o Espírito Santo, Jesus e a Bíblia. Então, a impressão que eu tenho é que ela a todo momento se diminui, ela se esconde ao trazer a mensagem e enaltece a Trindade e a Bíblia. Isso realmente é diferente. É diferente. Você lê aquelas verdades que são atualizadas e que são orientações para a tua vida e você, de fato, passa a ter mais paixão pela Bíblia e por Deus, pela comunhão com Deus através da oração. Então, é um fato muito interessante. O senhor conversando agora, a gente vê a diferença entre um autor que escreve um livro e que você o admira pela competência de ter feito aquilo, e Ellen White, que de fato parece que ela some no meio dos livros dela e o que fica aparecendo ali é que ela foi completamente inspirada por Deus para escrever aquilo, portanto todo louvor seja dado a Deus e não a ela, né? E eu acho que é isso que torna essa senhora tão especial, né? É verdade. E uma informação a mais, para fechar essa questão de seita, esse tema, eu queria mencionar aqui, por exemplo, alguns autores, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin, o anglicano Geoffrey Paxton, são autores conhecidíssimos no mundo teológico. E todos esses que eu mencionei entendem que a Igreja Adventista não é uma seita, mas escrevem e ensinam ser ela uma igreja protestante tradicional. Algumas vezes, poucas vezes alguém me disse assim, você é adventista, você é uma seita. E dos poucos que me disseram isso, eu perguntei, o que é uma seita? E 100% das vezes a pessoa que me acusava não sabia o que era uma seita. Então é muito perigoso nós sermos meros refletores do pensamento de outrem. Nós temos que ter identidade, nós temos que buscar conhecer para falar com propriedade. Então, é por isso que é bom tocar nesse tema, para que as pessoas não fiquem com o que disseram por aí, mas que vão à fonte, né? Que vão buscar na fonte para encontrar de fato a verdade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.